Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco como que eu tenho feito a escolha das minhas leituras e tem muitas coisas, né, que envolvem essa escolha, né, algumas questões muito importantes e é isso que eu gostaria de falar nesse vídeo. A primeira questão que eu quero colocar para nós refletirmos é o problema do tempo e a infinita possibilidade de escolhas o qual nós temos de livros no mercado, né? Então é uma grande variedade de livros, tanto na Amazon, por exemplo, que é um local que nós temos acesso a muitos livros, livrarias online ou livrarias físicas, né? Ficamos até perdidos em meio a tantas possibilidades o qual nós podemos escolher para a leitura. E diante disso, nós temos a questão do nosso tempo. O nosso tempo é limitado. Então, isso limita a minha vida, limita a sua vida quando nós falamos de leitura, né? Não dá para você ler tudo que está disponível no mercado, porque não há tempo suficiente para fazer isso. Eu acredito que você dedica 30, às vezes uma hora e meia na leitura de livros, e se você é um leitor realmente voraz, né? Talvez você leia 60 livros no ano, 70, alguma coisa assim, ou talvez leia menos, né? 10, 12. Eu sei que a média do Brasil em relação à leitura é muito baixa, né? E nós precisamos mudar isso, né? Nós precisamos motivar pessoas a ler mais, a buscar mais conhecimento e assim aumentar a média do brasileiro em relação à leitura. Mas diante dessa impossibilidade, aí entra a questão de que nós precisamos fazer boas escolhas diante disso. Boas escolhas de leitura, comprar livros realmente que você vai aproveitar e vai ler no momento de vida o qual você estiver. Porque existem livros bons e livros ruins. Existem livros bons que não faz link, né, com a fase da sua vida. Existem livros ruins, o qual nem merece que você compre. E isso é algo que nós precisamos selecionar quando nós estamos interessados em comprar um livro. E como que eu faço isso? Como que eu tenho feito isso na minha vida? Geralmente eu seleciono por um tema de curiosidade minha naquele momento. Então, no momento agora, eu estou buscando livros que me ajudem a ler melhor. Livros que me ajudem na memorização. Porque eu percebi que com a minha rotina de leitura, eu percebi que eu tenho muita dificuldade, muitas vezes, de gravar livros na minha mente. E lembrar desses livros quando eu preciso deles. Então, às vezes eu estou refletindo sobre um tema e eu penso, cara, já li um livro que fala sobre isso, livro tal. E aí eu tento buscar na minha memória e percebo que aquilo que eu li se perdeu. Então, tendo em vista isso, tendo esse tema geral, como ler livros, aí eu comecei a pesquisar como ler livros, a arte de ler, como ler e memorizar, como fazer uma leitura boa, como gravar aquilo que você lê, como não esquecer tudo. E assim eu fui pesquisando, fui vendo vídeo no YouTube, fui buscando isso e eu decidi comprar um livro clássico de leitura, né? Como Ler Livros, né? Do Mortimer Adler. Um livro clássico, eu acredito que você conhece, todo mundo conhece. Para mim, adquirir e fazer essa leitura inicial desse tema, o qual a minha ideia é seguir estudando, seguir lendo sobre esse tema, para que eu venha aprofundar e depois eu posso aprender qualquer coisa, porque se eu entendo como ler os livros e como aprender, depois eu aplico para outras áreas da minha vida. Então eu tenho interesse de começar uma graduação, aí quando eu chegar nesse momento, eu já vou estar preparado para comprar outros livros desse tema específico da graduação. E aí eu vou ter toda essa dinâmica da leitura na minha vida. Por isso que eu estou interessado nesse tema e até por isso que eu estou compartilhando nesse canal a respeito desse tema.
A segunda questão que eu olho, então eu defini um tema, né? O qual eu quero estar lendo nos próximos meses. Eu vou buscar sugestão de pessoas. Então eu vou conversar com algumas pessoas que eu sei que lê, eu vou pesquisar no YouTube bons influenciadores que vão me trazer bons livros, então influenciadores que não estão interessados somente em me vender um livro ou me vender alguma coisa, mas alguém sério que realmente faz boas indicações. Aí, depois disso, eu faço uma lista desses livros, aí eu vejo qual são os autores que eu conheço, e caso eu não conheça aquele autor, eu procuro saber mais sobre ele, ver que livro que ele escreveu e tudo mais. Fazendo isso, eu faço toda uma seleção dos livros o qual eu quero estar lendo. Então, procuro indicação, eu procuro ver pessoas falando sobre aquele livro. Por exemplo, esse livro, Como Ler Livros, eu sei que tem muita gente que fala sobre esse livro. Tem muitos vídeos na internet falando sobre esse livro, é um livro clássico, então eu não tenho tanta dificuldade de tomar uma decisão de estar lendo esse livro. Agora, quando eu encontro um livro que eu não conheço o autor, que eu não vejo muitas pessoas falando, aí eu já procuro ter mais cautela. Talvez eu não vou comprar no impulso, eu vou esperar um pouquinho, eu vou procurar mais sobre o livro. Também eu tenho um livro que eu estou lendo agora do Kindle, do C.S. Lewis, então eu conheço o C.S. Lewis, eu sei que ele é um autor, assim, muito conhecido e que escreveu belas obras. Então eu já não tenho tanta dificuldade também. A única questão aí nesse ponto é a respeito de se realmente aquela leitura vai fazer sentido para mim naquele momento que eu estou vivendo. E dessa forma eu vou selecionando os meus livros. Eu gosto sempre de ter um livro que eu estou lendo de forma digital no Kindle, para que eu venha ler, por exemplo, no momento que eu não esteja com o livro em mãos. Então, às vezes eu parei numa fila de um banco, dificilmente hoje a gente vai no banco, né? Mas uma fila qualquer, que eu tenho só o celular em mãos, eu posso abrir o livro no Kindle e fazer a leitura. Isso é algo que eu gosto de fazer. E eu tenho também um livro físico, porque existe algo na leitura física que eu não sei explicar, mas que dá um prazer de você ter um livro em mãos, né? E você fazer a leitura daquele livro e sublinhar, escrever, fazer uma seta, fazer alguma coisa que você visualmente é algo tão prazeroso. Então eu busco ter essas duas escolhas sempre próximas de mim. Um digital e um físico. Outra limitação que entra, perdão, talvez seja na minha questão, né? Talvez você não tenha essa limitação, mas é a questão do dinheiro. Então eu não posso comprar tudo que eu quero. Então eu preciso fazer boas escolhas. Aí entra a necessidade de ter uma boa escolha. Se eu não posso adquirir tudo que eu quero, agora eu tenho que pensar em como que eu vou fazer isso. Existe uma limitação na questão da leitura, como eu disse, que afeta a minha vida e a sua vida, que é a questão do tempo. E também tem essa limitação do dinheiro. Tem livros que você merecem ser comprados, mesmo que você não faça a leitura naquele momento específico. Então, tem livros que é bom deixar na estante para que em algum momento você faça essa leitura. Ou talvez você vai demorar muito para ler e talvez você nem leia, mas eles são livros importantes. E é dessa forma que eu estou seguindo, buscando fazer lista, pesquisando muito autores conhecidos e buscando entender o momento qual eu estou vivendo. Para exemplificar isso que eu estou dizendo em relação ao momento da minha vida, esse mês eu estou buscando ler mais, né? Estou voltando ao hábito de ler e preciso desenvolver. Então, eu sei que é um momento delicado, porque eu tenho que pegar ritmo novamente, eu já não tenho tanta desenvoltura, já fico mais cansado mais facilmente, né, na leitura, e precisava de um livro simples, com conteúdo legal e que prendesse a minha atenção.
Então, o que que eu pensei? Cara, eu tenho um livro, eu não vou comprar um livro agora, né? Vou esperar um pouquinho para que eu venha realmente ver se, para que eu veja realmente se valia a pena comprar um livro ou qual livro que eu iria comprar. Eu pensei, cara, eu vou ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Carnegie. Por quê? Porque quando eu fiz a leitura desse livro, eu percebi que ele era um livro fácil de ler. Um livro gostoso, porque tem muitas histórias de personagens famosos na história, e isso prendeu a minha atenção de uma forma que eu fiquei impressionado. Então eu falei, então é isso. Se eu tenho esse livro que eu já tinha adquirido, e eu posso ler ele, vai ser muito bom nessa etapa que eu estou vendo. Por quê? Porque eu tenho que começar a criar novamente o hábito. E com esse livro eu vou conseguir manter a consistência. Porque a leitura tem muito disso, né? Você manter lendo todos os dias, seja 10 páginas, seja 15 minutos, seja 5 minutos, mas você todos os dias se aproximar de um livro e fazer a leitura. Então isso me ajudou muito, tem me ajudado, eu estou lendo ele ainda, faltam mais 140 páginas mais ou menos para terminar, e a ideia é terminar essa semana, né? Aproveitar o tempo que eu vou ter e terminar essa semana. Então deu certo. Talvez foi um livro que, se eu tivesse comprado nesse momento, eu não teria perdido o dinheiro nem o tempo, porque é um livro que está sendo bem aproveitado na minha vida. Então eu consigo relembrar conceitos que eu li naquela época, eu consigo aplicar na minha vida, no meu trabalho, e isso tem sido importante para mim. Então busque leituras assim, busque comprar livros assim que vão te ajudar na fase da vida o qual você está vivendo. Não compre por impulso, não tenha esse hábito, né? Pense muito bem naquilo que você está adquirindo. Deixe aí no comentário como que você faz a escolha dos seus livros, como que você pode me ajudar, talvez com outras estratégias, né? Eu sei que tem a estratégia da inteligência artificial, que o pessoal tem usado, perguntar para a inteligência artificial uma lista de livros sobre tal tema. Eu ainda não consegui fazer com que essa estratégia funcione para mim, mas se você já usa, pode compartilhar algo aí nos comentários, faça, para que assim eu aprenda mais. Eu estou nesse início, né, dessa jornada e com certeza tenho muito a aprender. Como eu falei no vídeo passado, né, que o princípio da aprendizado é a humildade, você aprender com todos, né, que a gente possa fazer isso nos comentários. Aprender com todo mundo, e você pode deixar o seu comentário aí no vídeo para que assim eu possa aprender também com você. Então, muito obrigado você que acompanhou até aqui. Curte esse vídeo e assim eu fecho. Que a cada dia mais você possa ler e ler com qualidade, gravando tudo aquilo que você está lendo e usando na sua vida, aplicando na sua vida, que isso é muito importante.